Boa noite, meus amados irmãos. A graça e a paz do Senhor seja com todos. Nós vamos conseguir. Amém. Não é fácil, amado. Vai dar certo. Vai dar certo. Vamos abrir a palavra de Deus no livro de Atos, capítulo 11, versículo 19 ao versículo 26. Eu não combinei com o pastor Jefté, mas de alguma maneira aquilo que nós iremos tratar nessa noite também foi abordado nesta manhã na nossa aula na EBD. Só confirma que a palavra vem de fato do Senhor. Então, vamos abrir a palavra de Deus em Atos 11, 19 a 26. Os irmãos acharam? Leiamos então a palavra do Senhor. Então, os que foram dispersos por causa da tribulação que sobreveio a Estevão se espalharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. Alguns deles, porém, que eram de Chipre e de Cirene e que foram até Antioquia, falavam também aos gregos, anunciando-lhes o evangelho do Senhor Jesus. A mão do Senhor estava com eles e muitos, crendo, se converteram ao Senhor. A notícia a respeito deles chegou aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém e enviaram Barnabé até Antioquia. Tendo ele chegado e vendo a graça de Deus, alegrou-se e exortava a todos a que, com firmeza de coração, permanecessem no Senhor, porque era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, e muita gente se uniu ao Senhor. E partiu Barnabé para Tarso, à procura de Saulo. Tendo-o encontrado, levou-o para Antioquia. E por todo o ano se reuniram naquela igreja e ensinaram numerosa multidão. Em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Amém. Vamos orar, meus irmãos, mais uma vez. Nosso amado e poderoso Deus, na Tua presença, Senhor, nós estamos agora com a Tua palavra aberta diante de nós, a qual nós louvamos a Ti porque já podemos ler a porção da Tua palavra, mas carecemos, Senhor, da ação do Teu Santo Espírito sobre os nossos corações, sobre os nossos olhos, sobre os nossos ouvidos, a fim de que possamos compreender a Tua mensagem nessa noite. E aquilo, Pai, que vier a ser ensinado, falado aos nossos corações, possa atuar na nossa maneira de viver e de enxergar o mundo, para que vivamos cada vez mais em santificação, para a glória do Teu santo nome. Por isso, tem misericórdia de nós, Senhor, e fala conosco, porque carecemos de ouvir a Tua voz. Nós oramos a Ti confiadamente, no nome santo de Cristo Jesus. Amém. Meus irmãos, vocês com certeza já ouviram a seguinte frase: os fins justificam os meios. É uma frase bem comum, uma frase bem popular, que lembra também uma outra frase que foi dita por um personagem de desenho infantil. Talvez os irmãos se lembrem, em que ele dizia o seguinte: podem questionar os meus métodos, mas não podem questionar os meus resultados. O que essas duas frases têm em comum? Essas duas frases têm em comum porque, na verdade, elas são expressões de uma escola de pensamento que surgiu no século XIX, chamada pragmatismo. O pragmatismo foi fundado por Charles Peirce e William James. Mas o que é esse pragmatismo? O pragmatismo é uma corrente filosófica que se preocupa com o resultado,
com a prática das coisas a fim de um objetivo. E esta ideia de pragmatismo tem afetado a maneira de viver da nossa sociedade, pois a cada dia as pessoas se preocupam mais com os resultados, independente de como se consiga este resultado. Por exemplo, você já ouviu uma pessoa se referir a outra dizendo, olha, fulano é pragmático. Fulano é pragmático. Você dá uma atividade para ele fazer, ele vai e faz. Ele executa. Não pergunte como, mas ele executa. Quer ver um exemplo também desse pragmatismo? Se dá na questão mesmo do trabalho. Quando alguém quer subir de cargo, essa pessoa usa de todos os meios para subir de cargo no trabalho. Não pergunte os métodos dessa pessoa. Ela vai conseguir atingir o seu objetivo. E apesar de haver, de certa maneira, algum benefício nessa corrente filosófica, a forma como ela tem penetrado a sociedade, e ainda mais a igreja, tem prejudicado a maneira como a igreja tem crescido, inclusive a maneira pela qual a palavra de Deus tem sido lida, porque muitas pessoas leem a palavra de Deus com fins pragmáticos. Por exemplo, há um livro com o seguinte título, As 25 leis bíblicas do sucesso. Oxe, as 25 leis bíblicas do sucesso. Você pode atingir sucesso lendo a palavra de Deus? Talvez sim, talvez não. Mas a palavra de Deus não é um manual para você extrair sucesso. A palavra de Deus é a revelação do nosso Senhor para nos trazer arrependimento e santificação. É um meio de graça. Mas as pessoas, como eu disse, estão lendo a Bíblia com fins pragmáticos. Elas querem extrair apenas algum resultado. Isso mostra como alguns olham para o texto das Escrituras e querem simplesmente tirar fórmulas mágicas para sucesso, para crescimento exponencial. Outros se preocupam em elaborar métodos atrativos que magnetizem pessoas ao seu meio e fazem isto à custa da manipulação da palavra e de emoções. Ou seja, há pessoas que manipulam a palavra de Deus num momento como este, da pregação, para dizer não aquilo que a Bíblia diz, mas para dizer aquilo que as pessoas querem ouvir. Apenas para quê? Para ajuntar pessoas. E há outros que realizam eventos atrativos e diversos apenas para quê? Contabilizar o maior número de pessoas. Há locais que são ditos templos, mas se você olhar, parece mais uma boate. Eu ia dizer discoteca, mas discoteca é um termo já bem abandonado, né? Mas parecem mais boates. Jogo de luz, fumaça, músicas e músicas psicodélicas, como diz o pastor Jefté. A verdade é que esses homens, essas pessoas, elas não se preocupam com o reino de Deus, mas apenas consigo mesmo, ou como diz o pragmatismo, com os resultados. Para essas pessoas, não existem ovelhas e irmãos em Cristo, mas apenas números. Não importa se tem 400 pessoas hoje e no próximo domingo saem 100, mas entram mais 100. Para eles não mudou, o número é o mesmo. E esta realidade, a realidade desse contexto dos nossos dias, demonstra a importância desse texto que lemos hoje. Pois o livro de Atos mostra o ministério apostólico atuando sob a direção e ação do Espírito Santo. Aqui em Atos nós não vamos ver homens preocupados com números, ainda que a igreja esteja crescendo e o número de pessoas esteja também aumentando. Mas o apóstolo Pedro, o apóstolo Paulo,
Eles não estão preocupados com números aqui. Nós também não vemos os apóstolos preocupados com métodos. O que vamos fazer para divulgar a palavra de Cristo? O que a gente pode fazer para atrair as pessoas? Não. Eles não vão fazer isso. Nós vamos ver homens simples que se submetem ao Senhor. Na verdade, quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós vemos Deus agindo em prol da sua glória. E é esta a mensagem desse texto. Eu não vou trazer aqui um método para aumentar a igreja do Parque Jurema. Mas o que nós vamos ver nesse texto é o quê? É que o Senhor expande o seu reino. É o Senhor quem expande a sua igreja. E ele faz, aqui nesse texto, pelo menos, nós vemos 3 formas pela qual o Senhor expande o seu reino. A primeira é administrando a perseguição como bênção. A segunda forma é levantando homens vocacionados para discipular o seu povo. E a terceira forma é tornando o seu povo reconhecido como a imagem de Cristo. Então, o Senhor expande o seu reino. E vemos nesse texto aqui que ele expande o seu reino dessas 3 maneiras. Administrando a perseguição, levantando homens vocacionados e transformando o seu povo à imagem de Cristo. E é isso que nós iremos ver agora, a partir do versículo 19. Versículo 19 a versículo 21 nos mostra que o Senhor expande o seu reino, administrando a perseguição como bênção. O versículo 19 nos diz: então, os que foram dispersos por causa da tribulação que sobreveio a Estevão se espalharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. Veja só, aqui é uma espécie de contexto da passagem. Primeira palavra que a gente vê aqui, na primeira frase, é o quê? É que eles foram dispersos, ou seja, eles foram espalhados. Por quê? Por causa da tribulação que sobreveio a Estevão. Estevão foi quem? Foi o primeiro mártir após a descida do Espírito Santo. Portanto, seria esse o pior momento, o pior cenário para se pensar em expansão da igreja. Momento de perseguição, de dispersão. Imagine, no contexto econômico, permita-me ilustrar, contexto de fábrica de automóveis, e aí a economia do país está em recessão, o pessoal não está comprando carro, e o dono da fábrica pensa o seguinte: quer saber de uma coisa? Eu vou expandir os meus negócios, vou abrir mais fábrica. Tem lógica nisso? Não tem. Mas é mais ou menos isso que vai acontecer com o reino de Deus. Talvez os homens pensem, não tem sentido esse crescimento na igreja, vai haver até perseguição. Mas é isso que o Senhor vai fazer. Então, esse é de fato o pior cenário, em termos de estratégia, de métodos, para pensar em expansão do reino de Deus. Além do mais, além da perseguição, tem outro agravante. Haviam cristãos, judeus, que não pregavam aos gentios. Eles não anunciavam a mensagem de Cristo aos gentios. Porque alguns ainda não entendiam que o Evangelho era para todos os povos. Até aqui, poucos, além dos judeus, haviam se convertido. Se você voltar depois uma página, você vai ver que a conversão de Cornélio ocorreu um pouquinho antes deste relato. Até aí, poucos gentios de fato haviam se convertido. Então, como pensar em expansão do reino de Deus? Porém, a perseguição, esse contexto foi o expediente que Deus quis usar para tornar a sua mensagem conhecida. Como escreveu um comentarista puritano, ele disse o seguinte:
os inimigos intentavam espalhar e fazer perder os cristãos. Cristo, porém, intentava espalhar os cristãos e usá-los. A ira dos homens é usada para louvar a Deus. Então, ainda que o contexto não fosse favorável aos olhos humanos, foi através desta situação que Deus resolveu agir para chamar os seus eleitos. E é isso que vemos no versículo 20, que diz: alguns deles, porém, que eram de Chipre e de Cirene e que foram até Antioquia, falavam também aos gregos, anunciando-lhes o evangelho do Senhor Jesus. Então, apesar desses judeus convertidos que não anunciavam o evangelho aos gentios, houve quem rompesse as barreiras. Provavelmente eram quem? Judeus helênicos, que se converteram ao cristianismo, se compadeceram da situação dos seus compatriotas e anunciaram o evangelho a eles. Assim como então era de costume dos judeus em Antioquia ensinar a escritura do Antigo Testamento, os cristãos levavam o evangelho aos gregos. E esses gregos estavam o quê? Estavam prontos a depositar sua fé em Jesus Cristo. E aqui é interessante porque não há nenhuma especificação de quem eram esses homens. Aqui não diz se eram apóstolos, não eram um dos apóstolos. Aqui não diz se eram presbíteros. Aqui não diz se eram diáconos. Então, provavelmente eram o quê? Eram homens comuns. Sem nenhum ofício na igreja, mas que testemunhavam daquilo que receberam. E de toda forma, irmãos, era o Senhor quem estava conduzindo essa situação. E é isso que vemos no versículo 21. A mão do Senhor estava com eles, e muitos, crendo, se converteram ao Senhor. Então, não foi à toa que houve a dispersão. Não foi à toa que Estevão morreu. Deus estava conduzindo todos esses eventos. O Senhor iria usar o expediente da perseguição para alcançar pessoas além dos judeus. Veja que o sucesso da proclamação do Evangelho está ligado com a ação do Senhor, não com a metodologia meramente humana. Aqui, nesse verso, também não há um número específico. Lucas não diz se foram dezenas, unidades, centenas, milhares. Ele apenas se preocupa em afirmar que foram muitas pessoas. E apesar da possível simplicidade destes homens, o número ia crescendo e aumentava. Por quê? Porque o próprio Senhor é quem atua na expansão do seu reino, mesmo que seja num contexto de perseguição. Então, irmãos, aqui nós vemos o cumprimento de uma profecia que está em Isaías, capítulo 49, versículo 6. Final do versículo que diz, vou ler o versículo todo, que diz, sim, diz ele, pouco é os seres meu servo, para restaurares as tribos de Jacó e tornares a trazer os remanescentes de Israel. E aí a profecia que diz, também te dei como luz para os gentios, para seres a minha salvação até a extremidade da terra. O Senhor resgata o seu povo à medida que a igreja se espalha, mesmo que seja debaixo da perseguição. E isso também é o cumprimento de Atos, capítulo 1, versículo 8. O Senhor Jesus diz que sereis as minhas testemunhas em Jerusalém,
Samaria e até os confins da terra. Antioquia aqui seria esse início dos confins da terra. Os limites de Jerusalém e Samaria estavam sendo vencidos. E os confins da terra estava sendo alcançado. Mas veja, o Senhor expande o seu reino não apenas usando a perseguição, mas também levantando homens vocacionados para discipular o seu povo. E é isso que vemos no versículo 22 ao versículo 26, parte A. O versículo 22 em que diz: a notícia a respeito deles chegou aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém e enviaram Barnabé até Antioquia. Ou seja, o número de crentes ali em Antioquia foi tão grande que se espalhou a notícia de que muitas pessoas estavam se convertendo. E as notícias chegaram ao núcleo da igreja que era em Jerusalém. E a igreja de Jerusalém não podia desprezar o crescimento da igreja em Antioquia. E o que a igreja de Jerusalém faz? Ela envia Barnabé. Mas então, o que aconteceu quando Barnabé chegou ali? O que Barnabé viu nessa plantação da igreja? É o que está no versículo 23. Tendo ele chegado e vendo a graça de Deus, alegrou-se e exortava a todos aqui, com firmeza de coração, permanecessem no Senhor. Irmãos, não havia pessoa mais indicada para ir a Antioquia do que Barnabé. Barnabé era quem? Quem era Barnabé? Era um judeu cristão de fala grega e natural de Chipre. Ele, então, ali, ele não vai simplesmente para mostrar uma autoridade da igreja de Jerusalém sobre Antioquia, para dizer, chegar assim, mais ou menos. O que é que está acontecendo aqui em Antioquia? O que é que a gente está vendo aqui? Não, Barnabé não foi para isso. Barnabé foi para ajudar os crentes a crescerem na fé. E o que mais Barnabé viu ali? O versículo 23 nos mostra. Ele viu a graça de Deus se manifestando a homens que viviam distantes da região de Jerusalém. Homens que não eram ali de Jerusalém e Samaria, que agora estavam ouvindo a palavra de Deus e se convertendo. E por estar, então, envolvido com o reino de Deus, Barnabé se alegra em ver essas notícias com seus próprios olhos. E o seu nome, Barnabé, não é à toa, porque o nome de Barnabé significa o quê? Filho da exortação. Então, Barnabé atende ao seu chamado de exortar e alegrar aquele povo. Ele agiu, então, com a atitude pastoral para com os gregos. Mas quais eram as qualificações de Barnabé? Por que escolheram Barnabé para ir ali em Antioquia? Nós vemos a resposta no versículo 24, que diz: porque Barnabé era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, e muita gente se uniu ao Senhor. Tem um fato interessante aqui. Barnabé é o único homem a quem Lucas chama de bom no livro de Atos. É interessante porque eu já citei alguns nomes aqui. Paulo, Pedro, João, Filipe. Todos eles são citados aqui no livro de Atos. Mas apenas Barnabé é chamado de bom. Esse termo bom, ele é usado no sentido de quê? De ter um caráter genuíno, ser um homem de boa influência, ser um homem útil. Mas ele não é apenas chamado de bom, ele é dito também de quê? Cheio do Espírito Santo e de fé. E aqui é interessante porque ele é apresentado com características semelhantes à de Estevão. Cheio do Espírito Santo, cheio de fé.
Isso é para mostrar o que, irmãos? Para mostrar que Deus conserva servos fiéis para a sua obra. Estevão foi morto, foi um mártir, foi apedrejado. Mas o Senhor tinha quem? Barnabé. E a confirmação disso é o final do versículo 24, que diz: e muita gente se uniu ao Senhor. É como uma espécie de segunda onda do crescimento da igreja que surgiu em Antioquia. A confirmação de que a mão do Senhor continuava sobre eles. E a igreja de Antioquia deve ter crescido tanto depois da chegada de Barnabé, que ele entendeu que necessitaria de mais alguém para lhe auxiliar. Mas quem Barnabé chamaria? Versículo 25 nos diz: e partiu Barnabé para Tarso à procura de Saulo. Ora, se Barnabé foi o homem ideal para dar esse suporte inicial e pastoral à igreja de Antioquia, Saulo era o principal nome para lhe auxiliar. E Saulo, os irmãos conhecem. Saulo era um fariseu que perseguia a igreja, matava os cristãos, mas que foi chamado pelo próprio Senhor Jesus. Ele se converteu. E foi chamado para agora não perseguir os cristãos, mas para anunciar o Evangelho. E anunciar o Evangelho a quem? Aos reis, aos judeus e aos gentios. Conforme Atos capítulo 9, versículo 15. E é isso que está se cumprindo aqui em Atos 11. Paulo está anunciando agora a mensagem de Deus aos gentios. E é isso que vemos também no início do versículo 26, em que diz: tendo encontrado, levou-o para Antioquia, e por todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram numerosa multidão. Saulo, com a sua ótima instrução acerca do Antigo Testamento, agora ensinava como o Antigo Testamento se cumpriu em Cristo Jesus. Tenho certeza que o pastor Jefté amaria ouvir as pregações de Paulo, regadas de teologia bíblica, em que a gente vê o cumprimento do Antigo no Novo, no caso, na pessoa de Cristo Jesus. O êxito, irmãos, desta semente plantada por cristãos perseguidos, cuidada por Barnabé e Saulo, foi tão grande que a igreja em Antioquia continuou seu crescimento. A prova disso é a presença de Paulo e Barnabé ali ensinando por mais de um ano muitos cristãos. E em tempos futuros, a igreja de Antioquia viria a ser uma das mais importantes das igrejas cristãs. Com o passar do tempo, Antioquia passou, na verdade, a ser o centro de missões da fé cristã e superou a igreja de Jerusalém. Antioquia passou então a ser uma cidade estratégica, que ocupava uma posição entre o centro judaico e as igrejas gentílicas plantadas por Paulo. E a ironia é que depois da queda de Jerusalém, no ano 70, Antioquia, esta igreja, plantada em meio à perseguição, uma pequena igreja, viria a ser o quê? A igreja que se tornaria a liderança da igreja cristã como um todo, após a queda de Jerusalém. Ou seja, esta cidade veio a contribuir muito com o Evangelho. E isso se deu pelo quê? Pela soberania de Deus, administrando a perseguição para providenciar o plantio desta igreja. E com isso enviar Barnabé para pastorear aquela igreja ali. Mas veja, o Senhor expande o seu reino, não apenas administrando a perseguição,
levantando homens vocacionados para cuidar do seu povo, mas também fazendo o seu povo ser reconhecido como a imagem de Cristo. E é isso que vemos numa espécie de prólogo aqui no versículo 26, no final do versículo 26, em que diz: em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. A cidade de Antioquia também ela é lembrada por este fato. Geralmente, quando tem uma gincana bíblica com os jovens, tem essa pergunta, né? Onde os cristãos foram pela primeira vez chamados de cristãos? Aí a resposta é Antioquia. E essa palavra cristão, aqui, ela só é citada mais 2 vezes nas Escrituras. Uma outra vez em Atos 26, 28, e uma terceira vez em 1 Pedro 4, 16. E esse termo, ele pode ter sido usado de 2 formas. A primeira, uma ideia que alguns comentaristas têm, é de que o termo cristão era uma distinção entre outras religiões. Ou seja, havia muitas religiões ali em Antioquia, e para separar quem acreditava em Cristo das outras religiões, para não haver essa confusão, dizia assim, não, quem acredita em Cristo, então é cristão. Esta é uma suposição. Mas havia um outro sentido. Eu acredito que esse seja, de fato, o sentido em que essa palavra era usada, que era o sentido de que era um termo pejorativo. Era uma palavra usada como escárnio. Porque os gregos, irmãos, eles não tinham boa avaliação de Cristo. Para eles, Cristo era um Deus fraco, porque Cristo morreu. Cristo foi crucificado. Então, eles não consideravam Cristo um grande Deus, a ser igualado aos seus outros deuses ali. Então, para menosprezarem aqueles que acreditavam em Cristo, chamavam esses crentes de quê? De cristãos. E aí é um fato interessante, porque essa palavra cristão, ela significa o quê? Uma identificação completa com Cristo. Cristão significa o quê? Pequenos cristos. É isso. Era como se aquele que cresce em Cristo era um pequeno Cristo. Então, os ímpios identificavam os cristãos com o próprio Cristo. Os cristãos, entre aspas, eram a imagem e semelhança de Cristo. Acontece, irmãos, que isso nada mais é do que o cumprimento da palavra de Deus. Os seguidores de Cristo serem chamados de cristãos e espalharem por toda a terra essa mensagem de que eles eram cristãos, significa o quê? Significa que a imagem de Deus está se espalhando por toda a terra. E era o que deveria ter ocorrido desde Gênesis, caso Adão não tivesse caído do seu estado. Adão foi criado à imagem e semelhança de Deus. E deveria ter espalhado essa imagem e semelhança de Deus por toda a terra. Mas Adão pecou. E, consequentemente, todos nós pecamos. Todos nós nos encontramos distantes de Deus. A queda afetou a imagem e semelhança de Deus, como bem aponta Calvino. Mas, através de Cristo e de sua obra de redenção, esta imagem está sendo restaurada. E Cristo, inclusive, usa os meios de graça, como a pregação do Evangelho para isto. Como aponta o nosso catecismo maior na pergunta 155. É por isso que os fiéis aqui em Antioquia serem chamados de cristãos, serem chamados de imagens de Cristo, pequenos Cristo, tem um significado bem importante para nós. E veja a graça e a misericórdia de Deus.
Porque, irmãos, nós tínhamos essa imagem totalmente corrompida por conta do pecado. Nós jamais buscaríamos ser a imagem de Cristo. Nós não queríamos Cristo. Nós recusávamos Cristo. Mas o Senhor enviou o seu Filho amado a morrer por nós, a receber a punição por conta do nosso pecado, do meu e do seu pecado, e nos chamou com a graça irresistível. E isso ele faz agora nos chamando e nos santificando com a atuação do seu Santo Espírito, nos transformando à imagem de Cristo Jesus. Não é à toa as palavras do escritor cristão C.S. Lewis, em que ele diz: Cristo veio a este mundo e se tornou homem para disseminar entre os outros homens o tipo de vida que ele possui, pelo que ele chama de bom contágio. Então, todo cristão deve se tornar um pequeno Cristo. Esse é todo o propósito de se tornar um cristão. Simples assim. Você quer ser um cristão? Pois Cristo vai lhe tornar a imagem e semelhança dele. Nesse texto, irmãos, vimos que a igreja de Deus se expande não por conta da vontade humana, não por conta de métodos elaborados visando apenas o crescimento numérico, mas vimos que a igreja ela cresce porque é Deus quem atua na salvação do seu povo e na expansão do seu reino, utilizando inclusive a perseguição e provações, levantando homens para a obra e agindo na transformação do seu povo à imagem de Cristo. E essa certeza deve ficar fincada no coração desta igreja, para que ela não venha a se corromper, mas sempre confiar que é Deus quem dá o crescimento da sua igreja para a sua própria glória. Mas eu quero terminar trazendo algumas aplicações que podemos extrair da palavra de Deus nesse texto. Primeiro, diante das perseguições, confie na soberania de Deus. Afinal, Ele pode usar este expediente, o expediente da perseguição, com o intuito de fazer o seu reino ser expandido, o seu nome ser reconhecido entre os ímpios. Então, preparemos-nos para sermos perseguidos. E essa igreja, a Igreja Presbiteriana do Parque Jurema, é a prova disso, porque no momento de tribulação e de luta, que foi a Covid-19, o que nós podemos ver aqui foi que a igreja cresceu. Como eu falei no início, talvez esse fosse o pior momento de se fazer a igreja crescer. Ninguém pode se reunir em lugares públicos, não tem como fazer reuniões presenciais. Como é que a gente pensa que a igreja pode crescer? Mas foi o meio que Deus usou para fazer a igreja presbiteriana do Parque Jurema crescer. Então, os irmãos são prova disso, de que Deus usa esses meios para a expansão do seu reino. A segunda aplicação, irmãos, é que o anunciar do Evangelho é uma tarefa de toda a igreja. Todo discípulo de Cristo deve estar apto a dar bom testemunho da sua fé. Então, irmãos, tenha consciência disso. Não é um ofício que vai lhe atribuir essa atividade de testemunhar da fé. Nós sabemos sim que há pessoas separadas por Deus para pregar o Evangelho publicamente. Mas todo irmão deve anunciar, sim, o testemunho, dar testemunho da obra de Cristo. Isso é uma atividade de todo discípulo do Senhor. A terceira aplicação, irmãos, é que nós não devemos focar nos resultados por si mesmo. Ou seja, nós não devemos fazer uma atividade
buscando apenas resultados numéricos, ou seja, quantas pessoas vão vir para a igreja. Nós fizemos aqui vários evangelismos. Poucas pessoas vieram, mas nós seguimos anunciando o evangelho. Nós anunciamos o evangelho ali no bairro Promorá. Com a ajuda dos seminaristas, nós tiramos também alguns dias para anunciar o evangelho aqui em torno do bairro. Dessas pessoas com quem falamos, poucas vieram. Mas o nosso objetivo não era resultados em si. O nosso objetivo era anunciar a palavra de Deus. E é isso que deve estar no nosso coração. É isso que o Senhor exige de nós, é a fidelidade em anunciar a palavra de Deus. Quem dá o crescimento é o Senhor. Ele é quem sabe quem vai ser salvo ou não. Mas cabe a nós pregar a sua palavra. A penúltima aplicação, irmãos, que nós podemos extrair desse texto é que nós devemos orar para que Deus levante homens aptos a trabalhar. Assim como ele levantou Barnabé e Saulo em Antioquia. Que o Senhor também levante outros homens, porque como foi dito pela manhã, há muitas igrejas sem pastores. Há muitas pessoas necessitando ouvir a palavra de Deus. Mas há poucos trabalhadores. Então, que o Senhor levante homens capazes para anunciar o Evangelho. E a última aplicação que eu trago aos irmãos nos diz o seguinte: lembre-se que carregamos o bom nome de Cristo. Nós carregamos o bom nome de Cristo. Permita-me fazer uma ilustração. Há algumas pessoas que tomam cuidado quando estão com a farda da empresa, porque não podem cometer qualquer... Não apenas crime, mas qualquer problema, porque isso pode ser refletido no seu emprego. Mas nós carregamos algo muito maior do que farda de empresa. Nós carregamos a imagem de Cristo. Nós somos a imagem de Cristo. E aí isso nos leva a refletir. Eu tenho honrado o nome do Senhor Jesus? Eu tenho me preocupado com que cada pregação que eu ouço me torne a imagem de Cristo? Eu tenho aproveitado a palavra de Deus? Eu tenho de fato refletido esta imagem? Irmãos, ainda que não estejamos completamente refletindo a imagem de Cristo, confiemos nas palavras do apóstolo Paulo, em Filipenses 1,6, em que ele diz: estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós, há de completá-la até ao dia de Cristo Jesus. Aguardemos então este dia com todo o anseio e anunciemos o Evangelho de Jesus até que ele volte. Amém. Vamos orar mais uma vez e logo depois eu passo a palavra ao reverendo Jefté. Nosso amado Deus, nós oramos agora como Cristo orou, dizendo: venha o teu reino. Senhor, que o teu reino de fato venha a se expandir na terra. E clamamos que o Senhor nos use. Use a Igreja Presbiteriana do Parque Jurema, use o conselho dessa igreja, cada um dos irmãos, para que cada irmão aqui seja de fato um cristão, uma imagem de Cristo, e que cada irmão dê bom testemunho do Evangelho do Senhor. Tem misericórdia de nós, Pai, porque nós precisamos de Ti. Nós sabemos que métodos, palavras, eloquência não são suficientes. Nós sabemos que é o Senhor, a Tua mão sobre nós, é quem de fato dá o crescimento à Tua igreja, ao Teu reino. Por isso, Senhor, te pedimos ser com cada um de nós, porque carecemos, Senhor, da Tua instrução, do Teu agir, do Teu poder. Perdoa os nossos pecados. Perdoa se duvidamos da Tua ação. Perdoa quando queremos colocar os nossos planos na Tua frente, Senhor. Mas nos ajuda, então, a confiar em Ti, confiar no Teu poder,
e nos dá, Senhor, também esta autoridade para pregar a Tua palavra e que vidas sejam convertidas ao Teu Evangelho. Senhor, se há alguém nesta noite que ainda não te conhece, tem misericórdia desta pessoa. Mostra a ela a necessidade que ela tem de Cristo e que nenhum dos seus planos, nenhum dos seus projetos serão suficientes para preencher o coração dela, a não ser Cristo Jesus. Pois sabemos que o propósito da nossa vida não é nenhum outro, a não ser nos alegrarmos em Ti e glorificarmos o Teu santo nome por toda a eternidade. Tem misericórdia de nós, Senhor, e atende o nosso clamor, porque oramos em nome de Cristo Jesus. Amém.